Agora, hoje é dia de livro, né? Hoje é dia de livro. O que temos? Temos uma coisa tão interessante. Olha aqui. Esse livro se chama Querida Combine. Foi escrito por Sayaka Murata. Edições da Estação da Liberdade. Estação da Liberdade é uma editora que tem um catálogo muito voltado para a escrita oriental. Publicam muitos escritores japoneses, sobretudo. Combine, o que é? Combine são lojas de conveniência que existem no Japão. Umas lojas de conveniência de 24 horas, mas que vão um pouco além do nosso conceito de loja de conveniência, porque você pode comprar roupa também, você pode fazer tudo, enfim, tua vida pode ser resolvida ali, pagar contas, enfim. Tem uma coisa muito curiosa acontecendo com a literatura do Japão nesse momento, que são as mulheres japonesas dando recado. Ah, que interessante. O Japão tem uma sociedade... Cora, me perdoe a profunda ignorância. Sayaka Murata é um nome de mulher. É um nome de mulher. Ela é uma escritora. Ela é uma escritora. Para nós, brasileiros, poderia ser qualquer coisa, porque eu ainda não descobri como você descobre se o autor é feminino ou masculino, né? Eu preciso olhar a foto do autor aqui na contracapa. Ok, é uma mulher. Né? Mas, enfim, as mulheres no Japão, a situação de gênero hoje é muito complicada. Porque as pessoas estão evitando casar, não querem ter filhos, a carga de trabalho para as mulheres é absurda. A sociedade ainda é extremamente machista. E há coisas esquisitas que ninguém vê em outro lugar. Quer dizer, digamos, as pessoas não querem fazer sexo. É uma coisa muito japonesa isso. Mas existe, está acontecendo lá. Isso é um problema em alguns países nórdicos também. Pois é, é uma coisa estranha. Você tem queda de natalidade em alguns países da Europa. Hoje mesmo, no jornal, havia uma notícia sobre novos incentivos que o governo está querendo dar para as famílias e para jovens terem filhos e para se casarem. Eu entendo perfeitamente por que uma mulher japonesa não se casa. Porque você entra de livre e espontânea vontade numa situação de submissão que não faz o menor sentido. Ela tem que chamar o marido de mestre, tem todas aquelas coisas de um machismo que, olha, não dá, quer dizer, se eu sou uma mulher jovem, recém-formada... Se eu tento isso com qualquer uma das 3 mulheres com quem eu fui casado, a terceira eu ainda sou, eu acho que eu apanho. É claro, e apanha por justa causa, ainda tem essa. Quer dizer, então, a mulher no Japão passa por uma situação curiosa, porque, por um lado, o nível de educação é muito alto. Então, não é que você tem mulheres que não teriam como ganhar a sua vida. Elas têm, muito bem. Elas têm toda a sua independência. Para que elas vão sair desse ponto de independência nesse momento? E esse livro tem um pouco isso, sabe? Um pouco, não, bastante isso. E bastante isso não só do ponto de vista feminino, como do ponto de vista humano também. A personagem principal desse livro é uma pessoa esquisita. Ela não está exatamente nos padrões da sociedade. É um pouco autista, se você quiser. Uhum. Ela leva tudo do ponto de vista literal quando ela é criança, quer dizer, na escola um dia tem 2 colegas brigando e aí uma professora grita, alguém pare com isso, então ela pega uma pá e pof, dá uma tacapada na cabeça de um dos meninos e na cabeça do outro menino. E ela fica muito surpresa de o pessoal ralhar com ela, porque estavam pedindo para parar com aquilo e ela conseguiu parar com aquilo de uma forma bastante eficiente, né? Então, ela tem um pouco essa literalidade da compreensão. E ela se sente totalmente... Eu tenho pai e irmão no espectro, né? Isso é bastante autista. Pois é. Essa literalidade e tal. Ela tem essa literalidade. E ela se sente muito à margem
de tudo, até o dia em que ela vai trabalhar na Combine. Ela vai trabalhar na Combine e ela se encontra, porque ela faz um treinamento através de vídeo, como receber as pessoas. Então você tem que sorrir assim, levanta os cantos da boca e tal, diga bom dia. E ela fica realizada porque pela primeira vez ela sabe o que ela tem que fazer, alguém diz para ela o que ela tem que fazer diante de outro ser humano. Uhum. Ela também adora que tudo está certinho e bonitinho na Combine. Ela tem Asperger, evidentemente. Pois isso em nenhum momento é dito no livro, mas é uma coisa assim, Asperger. bastante típica. E já que é tudo arrumadinho e tal. E ela é feliz assim, sendo uma funcionária da Combine. Mas, ok, o tempo vai passando e as pressões começam. Porque o trabalho na Combine no Japão é um trabalho por hora, é um trabalho temporário, é um trabalho que normalmente é feito por estudantes ou pessoas que estão precisando do emprego temporário, mas não é uma coisa na qual você trabalha 10, 12, 15 anos. Não faz sentido dentro da sociedade japonesa. Então as pessoas, a família, as pessoas em volta começam a dizer, mas quando é que você vai se casar? Quando é que você vai ter um emprego de verdade? E nesse momento entra na Combine um outro sujeito que também não dá certo de jeito nenhum, que também a maneira dele é um pária na sociedade, e ela resolve trazer ele para dentro de casa, porque o que a sociedade quer é um homem vivendo com uma mulher dentro de casa, e aí ninguém chateia mais. E eu não vou contar muito mais, porque senão é spoiler, mas todo esse livro é uma grande pensata sobre isso. O que é você se adaptar? O que é felicidade, afinal de contas? O que é o individualismo em função da sociedade? Quais são as formas de individualismo, aceitas ou não? Até que ponto que uma pessoa pode fazer exatamente o que ela quer dentro de um quadro social que exige um certo tipo de comportamento? É muito interessante, é muito bem escrito, muito leve e muito esquisitinho, sabe? A palavra é essa. É esquisito por causa do Asperger ou é esquisito por causa do japonês? É esquisito por causa do japonês. Toda a literatura japonesa, para mim, tem um tom, eu não vou dizer esquisito, mas esquisitinho. Quer dizer, é como se nós fôssemos em clave de sol e essa literatura toda fosse escrita em clave de fá. Eu não entendo a metáfora, eu não entendo de música o suficiente para... Nós tocamos numa tonalidade e a escrita japonesa toca em outra, essencialmente, sabe? Você sente a mesma coisa com Murakami? Sinto. É com todos os japoneses que eu leio. Aliás, é uma das coisas que me entretém na literatura japonesa, porque há uma diferença de chave, há uma diferença de visão do mundo. O que eu posso dizer? Um estranhamento que é curioso. Esse livro foi muito premiado no Japão. Ele não é um lançamento muito recente, não. Esse livro saiu aqui há uns 2 anos. Mas eu não tinha lido ele ainda, sabe? E eu acho maravilhoso esse livro. Interessante. Eu não sei porquê, por ter morado no norte da Califórnia, a gente já conversou sobre isso, eu estudei muito sobre o Zen, né, que é muito forte lá. Eu tive um professor na universidade em que eu estudava que era um mestre Zen, e de curso regular de universidade. E tem 2 figuras que são muito importantes nos Estados Unidos sobre o Zen. O Zen, evidentemente, é uma coisa muito esquisita, porque é o encontro do budismo, que é uma religião indiana, com o taoísmo, que é uma religião chinesa, no Japão. Aí essas 2 religiões se misturam, o budismo e o taoísmo, são 2 religiões muito diferentes. Nenhuma delas é teísta, né? Nenhuma delas tem Deus. E elas 2 se misturam no Japão. Cria uma terceira coisa, que não é nem budismo, nem taoísmo.
Mas o ponto é uma religião esquisitíssima e muito fascinante, é muito contemplativa, tal, muito um exercício de disciplina, tal, claro, japonês, né? Mas tem duas figuras no norte da Califórnia que são muito importantes. Um é um cara que tinha sido um soldado americano na Segunda Guerra, que é o Alan Watts. O Alan Watts vira, quando chega os anos 60, é aquele velho lá em Berkeley que conhece tudo. Ele tinha um programa de rádio sobre o Zen e tal. E aí o Alan Watts populariza um mestre Zen japonês que escreve uma série de livros sobre o Zen que é o que você precisa ler para entender o Zen no Ocidente. E é escrito por esse sujeito chamado D.T. Suzuki. D.T. Suzuki. E o interessante, tem aquelas coisas tipo o livro do alemão, né? A Arte Cavalheiresca do Arqueiro Zen, tem o The Zen of Pooh, que é o do Winnie the Pooh mesmo. Tem vários livros escritos por ocidentais. Mas o D.T. Suzuki é um japonês que era um mestre Zen japonês escrevendo sobre o Zen. Agora, o interessante do D.T. Suzuki, eu não sei por que me ocorreu você falando dessa coisa das claves diferentes, é que o Suzuki escreveu a obra dele sobre o Zen em inglês. Ele não escreveu em japonês, ele escreveu em inglês. E tem uma entrevista na qual perguntam para ele, perguntam sobre isso, quer dizer, foi uma coisa de divulgação mesmo, e ele disse, não, sim, é uma coisa de divulgação para as pessoas entenderem e tal, mas tem outra questão. Eu não sei falar sobre o Zen japonês. Ah, que legal. Eu entendo isso. Eu sei explicar o que o Zen é em inglês. Eu não sei explicar o que o Zen é em japonês. E ele é um mestre Zen respeitadíssimo japonês. Mas eu entendo perfeitamente, porque uma coisa é você explicar para quem sabe a coisa, e outra é para você explicar para quem não tem nenhuma ideia. Faz todo sentido. Mas essa coisa das... Falar nisso, a tradução desse livro está muito bem feita. É da Rita Cole. Deixa eu conferir aqui. A minha cabeça, como eu não confio mais na minha cabeça, Rita Cole. Acertei, tá vendo? Muito bem traduzido. Quer dizer, eu não conheço o original em japonês, mas uma tradução legível eu considero uma tradução boa. Essa está muito legível, está muito leve. As pessoas têm uma voz específica, sabe? E o livro abre uma janela para a gente entender o Japão de hoje? Eu não diria que abre uma janela para a gente entender, mas abre uma janela para a gente pensar em várias coisas, sabe? Uhum. Pensar, eu já vi críticas a esse livro pelos mais variados ângulos, como se ele fosse uma fábula até sobre o capitalismo. Dá para você olhar ele de diversos ângulos. É muito curioso. Eu fiquei curioso. É uma pessoa que se encontra com a Combine e ela ouve a Combine. Quer dizer, ela tem uma tal identificação com a Combine que ela sabe o que a Combine quer. Quer dizer, como se a Combine fosse um indivíduo. Quer dizer, há uma história de amor entre uma mulher e a Combine.